Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o açúcar. A gente sabe que o açúcar ele existe desde o descobrimento do Brasil, né? Quando os portugueses vieram, eles já eram grandes produtores de açúcar e trouxe junto para conseguir ganhar o espaço deles aqui no Brasil. Nessa época, a Europa já era uma das maiores consumidoras do açúcar, né? E quando o açúcar surgiu, ele surgiu como coisa de rico. Então, só os senhores feudais que tinham acesso a esse açúcar. Mas a produção foi crescendo cada vez mais. E hoje o açúcar, já há muitas décadas, é consumido no mundo inteiro e de uma forma muito grande, né? Hoje a indústria usa o açúcar para tudo, até nas comidas salgadas. Infelizmente, né? A gente acaba consumindo muito açúcar por causa disso também, né? O açúcar hoje ele é colocado em tudo. E a gente sabe que o excesso de açúcar ele traz muitas doenças, né? Muitos problemas de saúde. Hoje, doenças têm crescido de uma forma estrondosa por causa do excesso do açúcar. A gente sabe que está ligado ao açúcar. E existem algumas maneiras de você ir reduzindo esse consumo de açúcar aos poucos da sua vida, né? Eu falo aos poucos porque isso é reeducação alimentar. Não adianta você querer tirar de vez de uma hora para outra, que você não vai conseguir. Mas aos poucos a gente consegue ir retirando e diminuindo esse consumo exagerado que hoje existe na casa das pessoas do açúcar. E é essa a dica que eu trouxe aqui para vocês, né? Como você ir diminuindo ao pouco o açúcar na sua vida, o açúcar na vida da sua família, porque desde pequenininho a gente cresce consumindo açúcar, achando que o açúcar que vai gerar energia, né, para o nosso dia a dia, mas na verdade o açúcar vai gerar doenças na nossa vida. A primeira dica que eu queria dar é abolir o refrigerante da sua vida. Isso mesmo, abolir o refrigerante da sua vida diária. Sabia que se você consumir todos os dias por um mês uma latinha de refrigerante, no final do mês você vai ter ingerido 1 quilo de açúcar só de refrigerante, só de uma latinha de refrigerante. Então, a quantidade de açúcar que tem dentro dos refrigerantes hoje é muito, muito grande. Então, a primeira dica importante é abolir o refrigerante da sua vida. A hora da sobremesa, invista nas frutas. Dê preferência, é uma dica que eu vou dar aqui, ao abacaxi e ao mamão, né? O abacaxi que tem a bromelina e o mamão que tem a papaina, que são enzimas que ajudam na digestão do alimento, né? Vão te ajudar ali na digestão daquilo que você comeu no seu almoço, no seu jantar. Então, em vez de ir lá e comer um doce, né, um pudim, um pedaço de bolo ou qualquer coisa açucarada, dê preferência a frutas. Frutas com baixo índice glicêmico, morango, abacaxi, mamão, que eu já falei aqui para vocês, pera. São ótimas frutas para você estar ingerindo e tire essa vontade de comer doce. Evite alimentos processados. Lembra que eu falei que o açúcar hoje na indústria é colocado até em coisas salgadas? Sim, os alimentos processados são o que tem uma grande quantidade de açúcar, porque o açúcar é um dos componentes usados para manter esse alimento por um longo período de tempo nas prateleiras. Então, evite alimentos processados. Tire o açúcar de mesa. Maneire nas colheradas. Você já adoçou seu café ali? Não precisa deixar o açúcar lá na mesa para as pessoas colocarem mais açúcar no seu café, no seu leite. Maneire. Ensine a sua família a fazer isso, ensine os seus filhos a fazer isso. Isso também é educação, né? Você vai estar ensinando o seu filho a ter uma vida saudável futuramente, a evitar doenças que possam fazer com que ele não tenha uma qualidade de vida. Então, isso também é ensinar.
Isso também é educar. Tire o açúcar de mesa. Quando você for adoçar um suco, um café, tenta ir diminuindo aos poucos as colheradas que você coloca ali. Se você está acostumado a colocar 6 colheres na sua jarra de café, no outro dia você vai lá e coloca 5. Deixa por uma semana, aí na outra semana você coloca 4, deixa por mais uma semana. A gente precisa aprender a sentir o sabor dos alimentos. E quando a gente coloca muito açúcar, a gente não sente o sabor dos alimentos, a gente sente o sabor do açúcar. E o açúcar é viciante. Eu vou fazer outro post falando aqui do vício que o açúcar causa. O açúcar, ele é viciante, então ele tira o sabor dos alimentos. A gente acaba não sentindo o sabor dos alimentos por excesso de colheradas de açúcar. Então, comece retirando o açúcar aos poucos. Evite comer fast foods. A quantidade de açúcar que eles colocam nos molhos, nas saladas, no pão, para ganhar o nosso paladar, é muito grande. Então, se você puder, evite comer fast foods. Priorize a refeição em casa, aquela que você faz com suas próprias mãos, controlando os componentes, os ingredientes, os alimentos que você está usando ali, a quantidade de açúcar que você está inserindo. Priorize essa refeição junto com a sua família em casa e diminua o consumo de fast food. É isso, gente. Não podemos culpar os portugueses que trouxeram o açúcar para nós, porque depois de um tempo o açúcar já estava sendo consumido no mundo inteiro, então de qualquer forma ia chegar até nós. Mas a gente pode controlar aquilo que a gente come, né? A gente pode controlar. Para ter uma vida saudável, para ter uma qualidade de vida, para evitar doenças, né? Essas doenças que têm surgido aí, que têm matado muita gente, essas doenças que têm pego até as nossas crianças. Então a gente pode começar essa reeducação alimentar dentro da nossa casa, começando por nós, ensinando os nossos filhos, ensinando a nossa família a como se alimentar bem, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou voltar aqui falando mais sobre o açúcar, que é um dos grandes maus do nosso século, né? Tem trazido várias doenças e a gente precisa saber, né? A gente precisa ter informação sobre ele para a gente começar a agir, né? Não adianta a gente esperar os outros e não adianta a gente fechar os nossos olhos e dizer que não tem nada a ver, porque infelizmente tem sim, e o conhecimento está aí para a gente se aprofundar nele. Então vou voltar aqui falando mais vezes sobre o açúcar para vocês também terem essas informações, tá? Beijinhos, espero que vocês gostem dos vídeos que eu tô fazendo aqui de vocês. Toda terça e quinta eu tô lançando vídeo. Se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá no meu IGTV que tá tudo lá. E até a próxima!